5 atitudes que você deve evitar quando você se afastar de uma pessoa ou ela se afastar de você. Todos nós vivemos conexões, relacionamentos, amizades, participamos de mesas, fazemos parte de comunidades, mas nem sempre sabemos lidar com as pessoas com quem nós estamos conectados. E devemos entender o seguinte: há momentos da nossa vida que Deus vai nos afastar de certas pessoas. Deus vai nos afastar. Mesmo que esse afastamento tenha vindo da sua parte, você tem que entender que quem está promovendo isso em você é Deus. Agora, também tem aquelas vezes que não é você que quer se afastar. As pessoas começam a se afastar. Sabe, pessoas que frequentavam a sua casa, pessoas que faziam parte do mesmo ciclo de relacionamento que você frequenta, essas pessoas começaram a sair, essas pessoas começaram a se afastar de você. E daí você fica se perguntando, por que ela se afastou? Bem, Deus pode ter desconectado ela, deixa ela ir, deixa ela ir. Tenha maturidade para entender quando Deus afasta alguém da sua vida e quando Deus está afastando você da vida de outras pessoas. Só que sabe qual que é o problema? As pessoas não sabem terminar relações. As pessoas não sabem, afastar-se de maneira sábia, inteligente e que não deixe traumas. Porque se você se afastar de uma pessoa ou alguém se afastar de você e você não tiver a sabedoria, a prudência, o cuidado com essa desconexão que Deus está fazendo, você pode ter problemas. Uma coisa que eu tenho aprendido é nunca deixar a porta fechada para uma pessoa. Mesmo que uma pessoa queira se distanciar de você, eu não vou fechar a porta. Eu não vou, trancar aquela porta de forma brusca, de forma errônea. Não, eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter sabedoria nos términos, sabedoria nas desconexões. E hoje nós vamos falar de 5 atitudes que nem eu posso ter e nem você pode ter, certo? Então, hoje você vai aprender a como se desconectar de alguém de maneira tranquila, pacífica, sem problemas para você e sem problemas para outra pessoa. Já reparou que alguns términos depois se transformam em dor, em trauma, algo doído, né? Você não pode nem ver a pessoa. Por quê? Porque o trauma houve na hora da separação. Na hora do afastamento houve um trauma, alguém falou que não deveria falar, se ouviu coisas que saíram, que não poderiam ter saído. Então nós temos que ter um cuidado. E eu quero fazer uma pergunta para você, antes de falar das 5 coisas aqui, se você já enfrentou isso, términos traumáticos, pessoas que você nem consegue mais falar com elas porque na hora de se afastar, você falou algo, ela falou algo, enfim. Você já viveu isso? Está vivendo algo parecido com isso? Então presta atenção. E no final eu quero fazer uma oração muito poderosa. Eu vou orar para Deus conectar as pessoas certas na tua vida e afastar as erradas. Você já ficou triste por um término? Quantos de vocês já ficaram tristes por um término? Relata aqui, coloca aqui nos comentários. Eu vou tentar te ajudar, certo? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 e 34. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você está conectado com a pessoa errada, vai trazer algo ruim para você. É por isso que quando você está na presença de Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida. E Ele afasta certas pessoas já para não te prejudicar. Então, se é Deus que está fazendo isso,
Deixa Deus tirar. Deixa que vá. Se é Deus, você não está orando. É por isso que na nossa vida a gente tem que orar sobre tudo. Você não está orando para Deus cuidar de tudo? Você não está orando para que o Senhor esteja na frente de todas as coisas? Então, Deus está trabalhando. Deus tá ouvindo conversas que você não está ouvindo. Deus está vendo coisas que você não está vendo. Então, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar quem Ele quer tirar da sua vida. Até porque algumas pessoas às vezes têm que levantarem da nossa mesa para que Deus possa colocar novas pessoas naquela mesa. Pessoas que vão acrescentar na nossa vida, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão estar conosco em alguns momentos que os outros não estariam. Então, deixa Deus trabalhar, fique em paz. Quem tiver que ficar, vai ficar, e quem tiver que ir, vai ir. E deixa Deus fazer isso. Escreve isso nos comentários, vou deixar Deus fazer. Escreve aí, vou deixar Deus fazer. Que Deus trabalhe na minha vida, em nome de Jesus. Olha só, vamos falar agora então das 5 coisas que você não deve fazer quando alguém se afastar de você. A primeira coisa é, você está preparado? Porque às vezes, vai ser um pouco forte hoje, tá, gente? Hoje a comida está bem temperada, acredito que Deus vai falar muito aí e pode ser exatamente o que você está pedindo a Deus. Está preparado para receber essa palavra? Porque eu sei de uma coisa, quando Deus coloca no meu coração uma mensagem, Deus tem um propósito com aquela mensagem. Né? Deus tem um propósito, Deus quer atingir um alvo com aquela mensagem. Então, Deus vai fazer algo aí. Amém? Primeira coisa que você não deve fazer, não corra atrás. Ainda que você queira correr atrás, se é Deus que está tirando, deixa Deus tirar por completo, com raiz e tudo, para que não fique nenhum resquício. Não corra atrás. Você não sabe o porquê que Deus está fazendo isso. Deus é sábio, gente. Deus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo. Não corra atrás. Deixa Deus tirar. Certa feita, uma mulher veio pedir oração para mim e ela disse, ora por mim, para que meu namorado volte para mim. Nós terminamos, ele me traiu e, sabe, eu gosto muito dele ainda. Ore para que ele volte para a minha vida. E eu disse assim para ela, como que eu vou orar por uma coisa dessas se pode ter sido Deus que afastou ele da sua vida agora enquanto vocês são namorados? Porque amanhã, quando vocês forem casados, vai ser tarde demais. Se ele já não foi fiel com você agora no namoro, você acha que ele vai ser fiel no casamento? Se nem no calor, né? No calor da paixão, ele foi fiel, ele vai ser fiel depois no casamento? Entende o que eu estou falando? Então não corra atrás. Tem coisas que tem que deixar que vá. Um empresário, amigo meu, sabe, ele tinha um gerente que ele gostava muito daquele gerente. Gostava muito daquele gerente porque era uma pessoa assim que para ele era muito dedicado, muito esforçado. Mas aquele gerente, sabe, estava aprontando para ele. Então ele despediu. E depois ele disse, olha, ora por mim, para que meu gerente volte a trabalhar para mim. Eu disse, como é que eu vou orar? Se foi Deus que tirou? Como que nós vamos orar, gente? Por coisas que foi Deus que tirou? Por que eu vou correr atrás de uma coisa que Deus está querendo tirar da minha vida? Para me abençoar, para me proteger, para me guardar? Não corra atrás. Escreve isso aqui nos comentários. Não corra atrás. Escreve aí porque essa é uma mensagem de Deus aí para a tua vida. É uma mensagem de Deus para a tua vida. Não corra atrás. Não corra atrás de gente que Deus está tirando. Deixa Deus tirar. A segunda coisa, não fique falando mal da pessoa. Porque é isso que acontece, né? Quando alguém sai, aí ficam falando mal. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem fala mal hoje, amanhã leva bolada nas costas. Não fale mal de quem Deus está tirando. Não fale mal. Não, mas porque me aprontou, porque fez, porque roubou, porque tirou, porque não sei o quê. Não fale mal. Não fale mal, você vai evitar problema. Você vai proteger a tua vida, você vai proteger as pessoas que estão ao seu entorno. Então não fale mal, deixa que vá, não fale mal.
Não, porque quando esteve aqui trabalhando na minha empresa, fez isso, fez aquilo. Não fale mal, deixa que vá. É um capítulo que se encerrou na tua vida. Não contamine o resto da tua equipe. Não deixe as pessoas alarmadas à tua volta, porque é isso que acontece quando você começa a falar. Você deixa as pessoas alarmadas. Então não fale mal, deixa que vá. Terceira coisa, não fique remoendo a história. Você sabe qual que é o pior erro de quando Deus começa a desconectar alguém da nossa vida? A gente fica pensando, puxa, fui tão bom para essa pessoa, né? Ela fez tão mal para mim. Ela fez tão mal para mim, ela aprontou tanto para mim. Ela me roubou tanto. Ei, enquanto você ficar remoendo essa história, Deus não pode curar você. Você tem que parar de remoer. Você está, sabe, na volta da mesma montanha como o povo de Israel. Você está em volta do mesmo problema. Ei, não deu certo. Deixa Deus tirar e agora vamos crer que as coisas vão melhorar, que Deus está contigo e Deus está trabalhando na tua vida. Então para de remoer a história. Pare de ficar só pensando nisso. Pare de ficar, sabe, sofrendo por uma coisa que já não faz mais parte da tua vida. Deus já tirou, já arrancou. Tá leve, tá tranquilo, tá em paz. Deus já arrancou, tirou completamente. Amém? A quarta coisa, não fique olhando as redes sociais da pessoa. Porque tem gente que fica sempre olhando as redes sociais, sabe, daquele que Deus já terminou ali. O que você está querendo acompanhar? Ou você fica perguntando da pessoa para os outros, né? Não só as redes sociais, mas também fica perguntando, e aí, como é que tá fulano? Tá sabendo aí como é que tá? Será que tá melhor? Já conseguiu um emprego? Será que... Ei, não faça isso. Deixa Deus encerrar por completo. Deixa Deus encerrar por completo. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Então não fique olhando as redes sociais, não fique perguntando pela pessoa. Deixa Deus encerrar do jeito dele. Deus está encerrando esse capítulo da tua vida e Deus está encerrando do jeito dele. A quinta coisa é, não fique dando indiretas para a pessoa. Sabe, uma das coisas que eu vejo pior acontecendo é as pessoas postando nas redes sociais dando indireta. Ou às vezes mandando indiretas. Ei, não faça isso. Não cometa esse erro. Se você entende que foi Deus que desconectou aquela amizade, aquele sócio, aquela pessoa da sua vida, se você entende que foi Deus que fez isso, então por que falar? Por que ficar dando indireta? Por que ficar falando, né, que você foi injustiçado e que tem certas pessoas que cruzam pela vida dos outros, só trazem destruição, são como um furacão? Por que você vai ficar falando essa coisa? Deixa Deus trabalhar. Você tem que ficar feliz que Deus está trabalhando na tua vida. Você tem que ficar feliz que é Deus que está desconectando as coisas, é Deus que está agindo dessa maneira aí na tua vida. Então fica em paz, fica feliz, fica tranquilo. Eu quero agora fazer uma oração por você. E você que está enfrentando desafios de relacionamentos, eu quero convidar você hoje a participar da oração comigo às 18 horas aqui. Vem orar comigo às 18 horas aqui no YouTube. Já coloca teu relógio para despertar, porque você vai ver como vai valer a pena você estar na oração hoje às 18 horas. Amém? E se você puder, compartilhe agora essa live com outras pessoas. Eu quero fazer uma oração por você. Também às 9h45, 9h50 mais ou menos, eu vou entrar ao vivo na Academia Kindle, que é a minha escola online. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser incrível hoje a academia. E se você quer ser o nosso aluno, vá até o meu site www.viniciusda7.com.br e se torne aluno da Academia Kindle Global. Posso orar por você? Você aceita a minha oração? Então escreve aqui nos comentários, eu aceito em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Você vai ver como você vai ser abençoado com os vídeos que nós iremos trazer aqui, as palavras, as orações, as instruções, a sabedoria, vai só te ajudar. Vai te ajudar. Amém? Posso orar por você? Permite que eu ore por você?
Senhor Jesus Cristo, essa é uma palavra profética. O Senhor começou a movimentar as coisas e o Senhor está no controle. Assim nós cremos, assim nós esperamos e declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está agora orando comigo. Meu Pai, eu oro para que o Senhor afaste quem tiver que afastar, mas coloque também quem o Senhor quer colocar. Nos apresenta os teus amigos, Jesus. Nos apresenta as pessoas chaves, os ajudantes do nosso destino, para que não venhamos perder tempo. Eu oro, Senhor, por pessoas que foram muito feridas por relacionamentos e que podem não estar aceitando um término. Mas agora, Senhor, eu quero declarar que um novo tempo está vindo sobre a vida dela. Ela não vai mais correr atrás. Ela vai esperar pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, declarando que um novo tempo se aproxima da tua vida. Um novo tempo se aproxima da tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilha agora com alguém que também está passando por muitas mudanças. Que Deus te abençoe e logo, daqui a 10 minutos, eu entro ao vivo na Academia aqui no Global. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, uma boa noite a todos, que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa, não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina. Mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso.
E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar, é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
O que Pedro estava dizendo? Gente, as crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, sabe, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, sabe, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, sabe, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca. Por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, sabe, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora, né, do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim: aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, ó, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele, mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão
abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe? É tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. E também, se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, eu estou de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e pelos meus parceiros. E se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, de ser um semeador, doador, um parceiro de fé, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quiser ser, vá lá no meu site e veja como e conte com as nossas orações. Amém? Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração?
Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais. Deus coloca uma bênção duradoura sobre a nossa linhagem familiar. Quando cumprimos princípios, quando obedecemos a Deus. Olha para Abraão, somos sementes de Abraão e fomos favorecidos, porque ele foi pai da fé. Como eu disse para vocês, Jacó acordou na manhã seguinte ao casamento, quando ele casou com a filha de Labão. Ele olhou para a cama e viu a outra irmã e se surpreendeu, porque agora ele tinha sido enganado pelo sogro. Esse mesmo espírito estava em Rebeca, na mãe de Jacó. Você vê como as coisas dão uma volta e acabam atingindo a pessoa? Olha, só presta atenção. Labão era esse homem que não tinha princípio. Aí a mãe de Jacó, que era irmã de Labão, de uma forma, eu posso dizer, desonesta, ela ensaia para que Jacó herdasse a bênção no lugar do irmão. A própria mãe prejudicando um filho e favorecendo o outro. Daí você olha para frente da vida de Jacó e você vai ver Jacó favorecendo mais José e Benjamim do que os outros irmãos. Ou seja, gente, tem certas coisas que acontecem de uma família que na verdade são só pecados replicados. É um ciclo que não foi quebrado. De repente você era 3 irmãs, 5 irmãs, e tinha uma que era a mais favorita. Talvez você fosse a mais favorita, e agora você tem 2, 3 filhos, tem um que é mais favorito. Você não ama todos igual. Daí você diz, puxa, como é que eu nunca me dei conta disso? É porque existe algo que tem que ser quebrado na tua vida, e que enquanto não for quebrado na sua vida, isso vai perpetuar.
porque é um comportamento. Pergunta para a pessoa: pessoal, já viu esse tipo de coisa acontecer aí na sua vida? É interessante como essas características negativas, elas continuam sendo transmitidas. É a mesma coisa hoje em dia. Pode ser um espírito de baixa autoestima. Todos dentro de casa se sentem indignos, não bons o suficiente, não atraentes. E você está sentindo a mesma coisa que a tua família sente. Você tem que ser um Finéias na sua casa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na tua empresa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida dos teus filhos e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida do seu marido e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que desligar alguns genes. O espírito de mediocridade faz sempre as pessoas pensarem que elas não são nada. Sabe, e isso muitas vezes é um comportamento que foi aprendido. Às vezes você teve um pai na infância que era muito bravo, e que quando chegava as visitas, dizia para você: não fale nada. E se der alguma coisa para você, só agradeça, mas não peça. E agora, sabe, você é convidado para estar numa casa bacana, com pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Aí você chega para sentar, sabe, na mesa de jantar ou na sala, você é convidado para entrar e você fica com aquela vergonha dentro de você. E daí as pessoas começam a chegar, quando tinha poucas pessoas na sala, sabe, você se sente até tranquilo, mas começa a chegar mais gente, você já se sente a menor pessoa ali dentro, e você decide ir embora antes, e você acaba se isolando daquelas pessoas, porque existe um gene em você, existe um comportamento em você que foi aprendido, que você não é digno de falar, e que quando chegar alguém mais importante, alguém que tem mais autoridade, você tem que ficar calado. Ou seja, tem coisas em nós que podem estar bloqueando o nosso futuro, e nós estamos replicando essas coisas de forma normal. Entende o que eu estou falando? Deus nos mostra na sua palavra que nós temos que ser um Finéias e quebrar as crenças limitantes. Essas batalhas que você não escolheu, batalhas que não começaram com você, elas foram passadas adiante, mas podem terminar com você sendo um Finéias e declarando: eu não vou ser assim, Deus vai me dar força. Eu escutei uma coisa interessante essa semana. Eu estava preparando uma das palavras das orações essa semana, e eu cheguei numa parte, sabe, dos meus estudos, que nós não podemos pedir a Deus para não ter problemas, mas nós podemos pedir a Deus forças para vencer os problemas. Talvez você, sabe, vai ter que lidar com algumas coisas a vida inteira. Peça força a Deus para continuar, apesar das limitações, apesar daquilo dizendo: não, você não é digno, não, você não é bom, não, você vai ser rejeitado, não, você não vai ser aceito. Peça força a Deus e diga: Deus, me dá força, para que apesar dessas vozes contrárias, eu continue indo para frente. Você pode quebrar esse ciclo negativo e ser aquele que dá um novo rumo para a sua família. No Antigo Testamento, Deus ordenou a Saul que fosse e matasse todos os amalequitas. O que fez o rei poderoso? Foi lá, matou tudo, mas deixou Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Olha só, aquilo que você deixa vivo, eu volto a dizer, aquilo que você deixa vivo, mais tarde vai dar dor de cabeça para você. É por isso que a Bíblia fala de uma total transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então teu pai ou a tua mãe eram pessoas desconfiadas de carteirinha. Você está sempre desconfiado. Teu pai nunca quis crescer na vida. Chegou um momento que você também não quis mais crescer. Isso é um ciclo que está se repetindo na tua vida. Sua mãe se ofendia com tudo, e agora você é esse tipo de pessoa que também se ofende com tudo. Você sabia que Amã, aquele que era o arqui-inimigo de Israel, do povo de Israel que estava lá, Amã era descendente direto de Agag, que Saul havia deixado vivo? Ou seja,
o homem que queria destruir o povo de Israel, o homem que queria que Mardoqueu saísse da frente dele, era o homem que vinha de uma linhagem de alguém que deveria ter sido eliminado e não foi. Aquilo que você não mata de errado em você, mais cedo ou mais tarde volta para te incomodar. É por isso que tem certos pecados que a gente tem que enterrar com a graça de Deus. Tem certos vícios que a gente tem que enterrar. Sabe, aquilo que você não gostava na sua família, você vai ter que pedir a Deus força para você não repetir os mesmos resultados. Se você não se levantar e pôr um fim ao que está te impedindo, daqui a centenas de anos, sua família ainda pode estar lutando contra isso. Você sabe quantos anos se passou desde que Saul deixou Agag vivo até Ester enfrentar ele novamente? Um descendente da linhagem de Agag? 500 anos. Olha como um comportamento ele é replicado. Olha como um comportamento ele é levado por mais tempo do que a gente imagina. Então, sabe, não se trata só de você viver algo novo. Se trata também de você ser alguém disruptivo dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu creio que nós podemos mudar o nosso futuro. Eu creio que nós podemos mudar a nossa realidade. Eu quero afirmar para você, de repente você entrou aqui, você nem sabe por que entrou, e Deus está falando para você, se você viver sobre um poder maior, você não vai voltar mais para aqueles pecados. Eu não estou dizendo que aqueles pecados não irão assediar você nunca mais. Eles podem assediar, mas se você pedir força a Deus, se você buscar força em Jesus Cristo, nunca mais você vai voltar para aqueles velhos hábitos, para aquela vida velha, para aquilo que você se envergonhou um dia. O Senhor manda dizer para você: eu estou te dando o poder que eu dei para Finéias, o poder para você não voltar para o mesmo lixo que você veio, o poder para você viver algo novo na sua vida. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu chegando até a nossa vida. Como está escrito em Tiago capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma, Senhor. Nós precisamos de sabedoria para vivermos o nosso propósito. Dá-nos também direção, guia nossos passos, traga instrução por nosso coração e fale conosco nos nossos pensamentos. Abra os nossos ouvidos e também a nossa visão espiritual. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, guarda esta casa, proteja essa família de todo mal, guarda o marido, a mulher, guarda os filhos, guarda o trabalho, guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos essa casa. Eu desejo a eles o melhor dessa terra e profetizo, Pai, vida abundante, prosperidade, alegria, muita saúde e principalmente que não nos falte a liderança do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos uma parceria, queremos ter comunhão contigo todo santo dia. E cremos, ó Deus, que essa oração ela representa também o início de uma semana. Por isso pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada dia dessa semana que está para se iniciar. Desde já, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e confiamos em Ti, como Deus que nos sustenta, como Deus que cuida de nós, como Deus que está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Graças te damos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa casa, a rocha do nosso sustento, nosso Deus provedor. Somos gratos a Ti, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria começar essa oração, entregando a Deus a nossa semana. Ainda que estamos orando a oração da noite, eu fiz isso na oração da manhã e senti de fazer isso agora. Eu quero uma semana muito abençoada e você
que é também uma semana muito abençoada, e eu aprendi a envolver tudo em oração. As reuniões que eu tenho pela frente, os projetos que eu tenho, o que eu estou tocando, eu quero a mão do Senhor em tudo. Agora nesse meu lançamento, olha que tremendo, isso é uma coisa até que eu quero ensinar para quem é empreendedor, uma coisa que eu quero ensinar para quem está começando alguma coisa. Eu estou já no meu 19º livro escrito, 19 livros escritos, olha só. Quero chegar até o fim do meu propósito com 100 livros escritos. Que Deus me ajude e me permita escrever 100 livros. Esse é o meu 19º. E a gente sempre tem uma preparação para um lançamento de um livro, de um evento, enfim, existe uma preparação, existe vídeos gravados, uma equipe por trás e um monte de coisa. Só de falar assim, vocês às vezes iam cansar, só de falar. Mas esse livro aqui que Deus me deu, eu disse para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, esse livro eu quero fazer diferente, daqui para frente eu quero fazer diferente de todos os meus livros. Ainda que eu tenha sido muito abençoado por Ti, em todos os lançamentos que eu fiz de livros até o dia de hoje, eu quero que o Senhor lance esse livro. Vou fazer a minha parte, vou gravar, vou divulgar o livro, vou falar do livro. O Senhor vai usar outras pessoas para isso também. Mas eu quero que o Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor faça com que esse livro ele atravesse os mares, vá a muitos lugares. Eu quero que o Senhor lance e eu não irei me preocupar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque uma coisa é você fazer na força do braço e outra coisa totalmente diferente é quando você coloca nas mãos de Deus. Porque na força do braço a gente cansa só de se preocupar. Mas quando você coloca na mão de Deus, você faz a sua parte, porque a sua parte, a Bíblia deu ordem para o homem trabalhar. Então é a nossa parte trabalhar. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você não se preocupa com os resultados. É isso que eu estou dizendo. Os resultados vai ser conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, de repente, você está muito preocupado com algo que você vai fazer, uma empresa que você vai abrir, com um negócio que você vai começar. Tira esse peso de você. Tira agora mesmo esse peso de você. E coloca nas mãos de Deus essa situação. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar vitória e vai conduzir melhor do que você. Deus vai conduzir melhor do que você. Porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente na condução é melhor. Meu irmão, nunca vai ser melhor a gente na condução. Melhor é o Senhor na condução. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Melhor é Ele na condução. Não eu, não você. É Ele na condução. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Senhor, dá-nos sabedoria. E eu quero convidar você. Nós vamos começar um jejum a partir de amanhã. Vão ser 14 dias de oração e jejum. E nesses 14 dias, eu vou estar apresentando a Deus tudo aquilo que nós queremos que vá para frente, que ande. Colocar na mão de Deus realmente algo. Certo? 14 dias que nós vamos envolver as coisas na presença de Deus e nós vamos pedir pelo livramento, pela proteção, pela restauração e pela direção do Senhor. É isso que nós queremos. Experimente ficar 14 dias apresentando algo a Deus que você quer começar, que você quer lançar, que você quer abrir, que você quer fazer. Eu quero lhe convidar a estar ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, nesse propósito. Todos vocês. Não importa o horário que você está assistindo essa oração. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora com a gente, ou você vai assistir mais tarde, mas amanhã, 6 da manhã, comece esse propósito com fé. Faz que nem eu estou fazendo. Estou entregando os resultados para Deus. Estou fazendo o que me cabe, porque a nossa responsabilidade ela é uma, certo? Mas estou lançando toda a preocupação sobre Deus. Estou colocando nas mãos de Deus, Ele vai me dar os resultados.
Ele vai levar mais longe do que eu, é nisso que eu estou acreditando. Amém? Nós temos que colocar mais fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você amanhã a entrar nesse propósito com muita fé. Até porque eu tenho 2 anúncios muito importantes também amanhã, certo? Que eu vou colocar no altar de Deus. Eu vou colocar no altar de Deus esses 2 anúncios que eu tenho amanhã e eu convido você a estar junto comigo. Eu quero dar um testemunho aqui, muito breve, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ivanilda, que, assim, realmente me tocou muito e eu quero compartilhar com você. Ela escreveu aqui: venho aqui testemunhar o que Jesus fez pela minha pequena Mari, que já se encontrava desenganada pela medicina devido a um problema sério de obstrução intestinal, com estreitamento na região pélvica. Era um caso sem solução para os médicos. Comecei a fazer os propósitos e as campanhas com o Senhor por ela e o milagre aconteceu. Hoje ela é uma criança normal, saudável e feliz. Jesus fez isso. Glória a Deus. A Ele toda a glória e gratidão. Amém. Muito obrigado também a você por ser esse intercessor escolhido. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Glória a Deus. Ivanilda, com certeza, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje. Eu estou me arrepiando desde que comecei a ler seu testemunho. Eu sei que é milagre puro de Deus aqui. E você que está aí me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Se Deus fez isso na vida da pequena Mari, um milagre, isso é milagre. Eu sei aqui o que ela está falando. Isso é milagre. Ele pode fazer um milagre também na tua vida. Por isso, coloca essa fé para funcionar aí. Vamos lá, gente. Vamos colocar essa fé para funcionar. Amém? Eu ministrei na oração da manhã, você deve ter ouvido, que o diabo muitas vezes quer lançar um desânimo para, sabe, de alguma maneira tentar impedir com que a nossa fé ela continue a nos mover para o destino que Deus tem para nós. Então ele lança ataques de desânimo, ele tenta, sabe, colocar pensamentos para você desistir. Mas se você permanecer firme em Deus, você vai ter vitória. O segredo é: permaneça firme em oração. Permaneça firme em oração. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E olha o que Deus tem falado comigo. Quando Satanás quer atacar uma mulher, ele tenta mexer na família. E quando ele quer atacar um homem, ele mexe na produtividade daquele homem. Olha como isso é sério que eu falei. Porque uma mulher, sabe, as mulheres geralmente não são muito preocupadas com algumas coisas como os homens. As preocupações de um homem é diferente das preocupações de uma mulher. Eles podem ter preocupações em comum, mas o foco de um e o foco de outro é diferente. Quando toca na família, desestrutura a mulher. Quando toca na família. Diferente. O homem também, claro, desestrutura o homem. Mas a mulher, a mãe, é muito mais. A esposa é mais. Então, você vai ter que discernir que esses ataques que a tua família tem sofrido, minha irmã, é para atingir você. É por isso da dor de cabeça do filho. É por isso os problemas do casamento que está afligindo você, que está, sabe, sabotando a tua concentração, teu foco, teu crescimento. É porque o inimigo está tocando na tua família. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se levantar como uma intercessora em favor da sua família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer atingir você tocando na tua família. É por isso que eu tenho defendido, e não é de hoje, quem me acompanha aqui sabe que já faz anos que eu falo a mesma coisa. Nós temos que proteger as portas da nossa casa através da oração. Porque Deus nos deu o poder da oração. Deus nos deu a ferramenta da intercessão para que nós venhamos guardar a nossa casa, venhamos guardar a nossa família. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro, mesmo ele estando preso. E a Bíblia diz que Deus interveio. Quando nós
entendemos um cenário espiritual. E quando direcionamos as nossas orações para algo, sempre veremos a intervenção e o sobrenatural de Deus. Você não está vendo que esses ataques contra a tua família é para atingir você? Então você vai ter que se levantar em favor da tua família e protegendo eles em oração, você vai se proteger. E quando o diabo quer atacar um homem, ele mexe na produtividade desse homem. E eu tenho visto que o inimigo tem tentado atacar a produtividade dos homens de duas maneiras. Uma delas é por meio das preocupações e da ansiedade. Gente, eu tenho conversado com empreendedores que têm me dito o tanto de desafio que eles têm tido pela frente. Sabe, é tantas coisas para pagar, é tanta responsabilidade e muitas vezes, sabe, a maré não está para peixe, as coisas estão difíceis para muitos e daí vem a preocupação, vem a ansiedade, aí vem também a preocupação com a família e daí o que o diabo faz? Ele lança essas preocupações e ansiedade para a pessoa diminuir a sua produtividade, porque daí vem aquele pensamento de desânimo, puxa, não está dando nada certo, as coisas não estão indo para frente, eu estou cansado e eu não estou vendo o resultado do meu esforço, o resultado do meu trabalho. Isso frustra as pessoas. Isso frustra. Isso incomoda as pessoas. E eu dou razão para elas. Mas eu quero agora me dirigir aos homens. Se a sua produtividade está sendo atacada, você vai ter que se levantar em oração contra isso. Você vai ter que se levantar em oração contra isso. Porque isso é obra do inimigo, sabe, para você tirar a mão do arado. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás, não está falando só do reino de Deus, está falando do trabalho, da produtividade também. Você não pode olhar para trás, você tem que continuar, você tem que crer. Daí você diz assim, mas as portas são fechadas para mim, as coisas não estão acontecendo. Mas confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, trabalhe com toda a sua força e entregue os resultados para Deus. Quem sabe? O segredo não está em você trabalhar mais. Eu já sei, tem que trabalhar com inteligência também. Mas também não é a resposta. Talvez o que você precise é envolver mais a tua vida em oração. Envolver mais os teus negócios em oração. O teu corre do dia a dia em oração. Talvez você precisa ser uma pessoa e talvez ninguém diga isso para você, mas eu venho aqui para dizer para você, você tem que buscar mais a Deus. E Deus tem me dado muitas palavras nesse sentido, palavras proféticas que eu tenho entregado. Eu estava, esse final de semana num lugar e Deus me falou isso sobre a vida de uma pessoa. E Deus me disse, você tem que buscar mais. Então eu creio que é um clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com as pessoas e está dizendo, é tempo de você buscar mais. Você está aí na força do braço, dia a dia, martelando, suando, transpirando, fazendo o seu melhor e lutando como um leão todo santo dia, acordando pela manhã com vontade, com gana para vencer e não está sendo suficiente. Busque a Deus, mais a Deus. Eu vou lhe dizer o que ninguém diz. Teu problema pode ser espiritual também. Aí você diz, não pode? Pode. Experimenta participar desse propósito comigo, que eu vou começar amanhã, 14 dias, e vamos ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. 14 dias. Entra ao vivo amanhã comigo, 6 da manhã. Como se você fosse sentar para o trabalho. Acorda às 6 da manhã e começa a orar. 14 dias, oração e jejum. Amanhã eu vou falar do jejum que nós vamos fazer. Quem quiser, né? Quem puder. Quem não puder, fica só na oração. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha que tremendo. São 365 devocionais, uma palavra para cada dia. Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir para você pode dar de presente
para outras pessoas, vá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os livros que vai ir para a tua casa. Nós vamos mandar para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade, ok? Muito bem, glória a Deus. E você que é do sul do Brasil, amanhã um anúncio especial de um tour. Aonde que eu vou passar com o profético? Vou falar sobre isso amanhã. Aguarde. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Se não ativou o sininho ainda aí, o sininho que tem aí no YouTube é para você receber. Toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube manda um aviso para você que eu estou ao vivo. Então ativa o sininho aí, as notificações, para que você receba as notificações toda vez que eu entrar ao vivo, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Declare junto comigo: Senhor, dá-me sabedoria. Essa é a frase profética e a nossa oração principal dessa semana. Senhor, dá-me sabedoria, preciso de sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor. Traga aumento para a nossa vida, traga crescimento, traga multiplicação. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, a nós e a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos de todo o mal, de toda a maldade, de todo o plano do inimigo. Nós não aceitamos más companhias, gente errada na vida e no caminho dos nossos filhos. E pedimos, Pai, cumpra a Tua vontade na vida deles. Oramos quebrando toda a palavra negativa lançada contra nós e contra a nossa casa. E declaramos que a nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Somos abençoados, guardados, protegidos e respaldados pelo Senhor totalmente no nome de Jesus. Senhor, venha proteger essa casa, venha proteger essa família, venha livrá-los de todo o mal, e que a tua paz repouse sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre a vida deles e traga vida, traga paz, traga favor, traga avanço, traga portas abertas na vida deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, revela a tua direção, seja em sonhos, em visões, seja no espírito dessa pessoa, seja através de um profeta, seja lendo a Bíblia. Senhor, revela a tua direção, os próximos passos a este homem e a esta mulher. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e leve embora, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa, e traga alegria para ela, traga força, traga um novo ânimo, traga poder sobre a vida dela para que ela venha romper. Consagramos essa semana a Ti e pedimos uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de provisão, uma semana de muitos recursos, uma semana onde o Senhor vai trazer avivamento na nossa casa, onde o Senhor vai trabalhar na nossa vida, e colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos: Senhor, cumpra a Tua vontade na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Se você crê que você foi abençoado, compartilha com 8 pessoas agora essa oração, e amanhã, 6 da manhã, aquele que quer mudar as coisas na sua vida, eu vou aguardar. Amanhã, 6 da manhã, junto comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe
e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica. Que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente. E declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida, nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito, nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. Era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius17.com.br e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem.
Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino. Totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida. Mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não,
Você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso.
Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada. Teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido, e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim, ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas tuas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade esse vídeo, vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo.
Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui é a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses 2 livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.